Existe um erro muito comum hoje. As pessoas ou vivem completamente voltadas para os outros, ou completamente voltadas para si mesmas. Ou se abandonam tentando salvar o mundo, performar produtividade o tempo todo, agradar todo mundo, carregar o mundo nas costas, ou entram num nível de autorreferência tão grande que a vida inteira gira em torno só dos seus próprios desejos, interesses, problemas, traumas e necessidades. É exatamente aí que entra a mensagem que eu recebi de um paciente numa última sessão. Vou colocar o print para você na tela. Meu nome é Gabriele, já aproveito para me apresentar. Eu sou psicóloga 100% online e todas as informações para conhecer um pouco mais do meu trabalho você encontra na descrição do vídeo. Mas enfim, esse paciente trouxe essa dúvida. Poxa, Gabi, eu não tô sabendo muito bem entender o limite entre me cuidar, focar em mim, mas também não ser egoísta, me doar, me gastar pelos outros, por uma causa, um propósito na vida. E aí, sem dúvida, um sintoma de maturidade emocional muito evidente é justamente saber quando ir para dentro, mas também quando voltar para o mundo, voltar para fora. Porque olhar para dentro é extremamente importante, até mesmo o autocuidado físico, psíquico, emocional, financeiro, profissional, enfim, todas as dimensões da vida. Sim, esse cuidado consigo, esse foco em si mesmo, ele é importante em uma medida justa, sem dúvida. O problema é que o mundo moderno traz isso de forma muito excessiva, de forma desmedida, desproporcional, com aquela narrativa, aquele discurso do coloque-se em primeiro lugar o tempo todo. Mas sim, você precisa se observar, encarar os seus monstros, parar de jogar para debaixo do tapete várias questões aí que te acontecem do ponto de vista, por exemplo, emocional, psicológico, comportamental, padrões que ficam se repetindo, resultados, né? Você fica patinando em ciclos repetidos, às vezes. Perceber, portanto, então, as suas feridas, as suas compulsões, suas fugas emocionais, ao invés de ficar se anestesiando, fugindo o tempo todo para uma distração, para uma compulsão, para o prazer, que seja para tentar aliviar de alguma forma aí o peso da sua existência, das lutas que você enfrenta, das dúvidas que você tem, dos desafios que você vive. Mas o ponto é, olhar para dentro é necessário, tal como separar aquele horário, definir como inegociável algumas atividades do seu dia que vão sustentar, digamos assim, né, a sua estrutura. Então, seu treino, se você tem essa dimensão religiosa aí, o seu momento de oração, de meditação, o seu momento ali de organizar a sua alimentação, se você zela por isso, enfim, todos esses elementos individuais, eles são essenciais. E por que eles são essenciais? Aqui é que entra a grande questão, que vai acabar setando para você, e espero muito que te ajude com esse vídeo, a entender que toda a meta pessoal que você nutra, todo cuidado para consigo, foi exatamente isso que eu expliquei mandando um áudio aí para esse paciente no print, mas toda a meta individual que você nutra, dependendo das vocações que já são suas, ou seja, vocações, vem do latim vocare, chamado, né? Ou seja, todas as coisas que já te chamam, nesse caso esse paciente, por exemplo, ele é casado, ele tem um trabalho, não é isso? Ele tem algumas principais dimensões, tarefas e papéis, digamos assim, na vida dele. Quer dizer que essas já são algumas das suas vocações, das coisas que o chamam. E aí, quando esse paciente olha para todos esses papéis que ele já ocupa na vida, que já fazem parte das vocações dele, o limite entre até que ponto priorizar a mim mesmo, cuidar de mim, mas me doar ao mesmo tempo para o outro, para minha esposa, no meu trabalho, para os meus clientes, para minha família, para os amigos, para os projetos que eu participo. Dentro dessa linha tênue, então, vai se apresentar um problema, um ponto de alerta importante, que seria o autoconhecimento, virando uma espécie de aprisionamento. Quando tudo vira sobre você, sobre como você se sente, sobre a sua narrativa, sobre a sua experiência emocional, sobre o seu conforto psicológico. E isso também adoece, não só adoece, como enfraquece, claro. Porque o ser humano, presta atenção nisso, o ser humano, nós não fomos feitos para viver fechados em nós mesmos. Nós não fomos feitos para nós mesmos. Você já percebeu que normalmente as pessoas mais vazias são aquelas que justamente transformam o centro da existência nesse eu? Então tudo, absolutamente tudo, é autocuidado, é autoimagem, é autorrealização, é autopercepção. Quer dizer, o tempo todo eu preciso estar realizado, o tempo todo eu preciso estar me sentindo bem, o tempo todo eu preciso estar engajado, o tempo todo eu não posso sacrificar a minha paz, a minha saúde mental, percebe? A questão é que mesmo que essa narrativa pareça agradável, atraente, faça sentido, que é esse eu primeiro preciso estar bem, primeiro preciso me amar, me priorizar, para então faz algum sentido, mas na prática o que a gente vê? Falta direção, falta algo maior do que essas próprias pessoas, para que elas possam lutar, falta um porquê. Talvez por isso, preste atenção se isso não faz parte aí da nossa vibe geracional, hein? Talvez por isso tantas pessoas estejam cuidando tanto da sua saúde mental, emocional, dando tanta importância para isso, e que bom, porque houve um tempo na história que a gente não dava nada de atenção para isso, não é? Então sim, é maravilhoso que estejamos falando mais sobre o assunto, disseminando aí a importância e a relevância dessa questão, mas por isso talvez que existam tantas pessoas cuidando de saúde mental, mas continuam profundamente sem sentido. Porque se cuidar não é um fim último, presta atenção, vou repetir, hein? Se cuidar não é um fim útil. Eu não me cuido apenas por mim. É claro, é por mim também. Então perceba, aquela lógica que faz muito sentido, de fato, não é? Se eu não consigo fazer o meu treino de academia, me alimentar minimamente bem, dormir bem, priorizar aí a minha saúde mental, se eu não consigo fazer essas coisas, é evidente que eu não vou conseguir amar a minha esposa, meu esposo, minha namorada, meus pais, os meus amigos, eu não vou conseguir trabalhar bem, entregar um bom resultado para o mundo, né? Criando aquilo, naquilo que eu estou
engajado trabalhando, eu não vou conseguir me conectar com o sagrado na dimensão da religião, da espiritualidade, né, se é que você tem isso daí. O ponto é, eu não vou conseguir fazer nada bem. Sim, essa premissa, ela é lógica, ela faz sentido, e eu não estou dizendo que ela está errada. No entanto, essa premissa está no lugar do meio e não do fim. Porque, veja, nós temos uma finalidade maior. Sabe aquele porquê que eu falei? É exatamente dele que eu tô falando aqui. Eu não me cuido apenas por mim, eu me cuido para conseguir amar mais e melhor. Eu me organizo emocionalmente, não apenas para me sentir confortável e bem, mas para conseguir sustentar as relações, que, claro, vão me fazer bem de tabela, a gente vai falar disso. Mas eu me organizo para conseguir servir melhor em todos os papéis que eu ocupo, para carregar as minhas responsabilidades, que dessas não tem como fugir, sem desmoronar. Então eu me cuido para conseguir construir, proteger, cuidar, criar, entende? O cuidado conosco, o cuidado consigo precisa ter um vetor para fora. Caso contrário, você e eu, nós não encontraremos sentido e verdadeira autorrealização. Porque veja se não é assim, a vida é meio paradoxal, não é, pessoal? A vida não é preto no branco, né? Não tem esse negócio de equação, 2 e 2 são 4 e pronto, porque faz sentido, porque a lógica é que primeiro eu, depois eu... Calma, a vida, ela não tem muito de lógica, não. Para algumas questões pragmáticas do dia a dia, utilitárias, é uma beleza a tal da lógica. Mas para a maior parte dos dilemas da vida, isso não se aplica. Veja se não é uma espécie de paradoxo. Quando você vive apenas para si mesmo, normalmente você se sente vazio. Mas quando você encontrar algo maior do que você mesmo, maior do que o seu próprio ego, como consequência, como presente, como efeito colateral, o nosso eu, ele começa a fluir, a florescer de uma forma muito mais saudável. Eu digo florescer nesse sentido de satisfação mesmo. A realização, ela parte desse lugar. Então, talvez seja isso que esteja te faltando hoje em alguma medida. Tenho pra mim que nós estamos muito bons em ficar nos analisando, mas estamos desaprendendo totalmente a nos doar, nos gastar em coisas que são maiores que nós, em coisas que estão para fora de nós. A gente aprendeu bastante, inclusive, a falar sobre limites, sobre não, né, dizer não e tal, você vê conteúdo sobre isso por aí a rodo, mas parece que a gente tá aprendendo de menos sobre pertencimento, capacidade de sustentar sacrifício, responsabilidade, compromisso. Só que, claro, o extremo oposto também destrói, também é nocivo. Porque se doar para fora, como eu disse, sem consciência, vira um abandono de si, vira uma vida automática, vira simplesmente um movimento com uma finalidade de ganhar validação externa o tempo todo. Então é por isso que eu tô me doando, então é por isso que eu tô fazendo pelo outro, então é por isso que eu tô me esforçando, então é por isso que eu estou servindo, criando, construindo, contribuindo, porque o meu foco, a minha finalidade aqui está voltada nessa perspectiva da validação. Inclusive tem vídeo no canal sobre isso. Então, a pergunta talvez não seja, eu devo olhar pra dentro ou pra fora, Gabi? A pergunta talvez seja muito mais assim, em que momento eu preciso olhar pra dentro, me compreender, e em que momento eu preciso parar de olhar tanto pra dentro, tanto pra mim, e começar a viver. Porque existe uma hora que o olhar pra dentro ele cura, ele é extremamente necessário. Também existe uma hora que ficar olhando muito pra dentro vira apenas uma forma sofisticada de fuga, de fugir. Então, o recado desse vídeo, eu não sei se fez sentido ou se não, se é um delírio aqui da minha cabeça, comenta aqui embaixo, eu quero saber sua opinião sobre isso, vamos continuar o vídeo aqui embaixo. Mas o recado desse vídeo é basicamente esse: cuidado com o excesso de autorreferência, cuidado com o excesso do eu, porque esse excesso vai adoecer você, embora pareça muito convidativo, como eu falei, vai te colocar no limbo do vazio. E tenha muito claro, se possível, os seus porquês. Por que é que eu tenho que me cuidar? Você já encontrou um porquê aí que seja maior do que o seu próprio ego, que seja maior do que você? E não precisa ser um porquê, sabe esse negócio de propósito, pessoal? O mercado do propósito, do sentido. Pelo amor de Deus, não se deixem levar por essas narrativas que possuem uma finalidade muito clara, né? Se você não encontrou sua finalidade, o pessoal que vive aí construindo e reforçando essas narrativas já encontrou a finalidade, que é vender pra você. Por isso que eu até falei, o mercado do propósito, não. Mas entenda, qualquer coisa, olhe para suas vocações, como eu dei o exemplo do meu paciente, olhe para suas vocações. Você tem um relacionamento hoje, você tem uma faculdade, você tem algum tipo de estudo, né, de projeto de estudo, você tem um trabalho, você tem uma família, você tem ciclos de amigos, você tem causas aí que você, enfim, desenvolve alguma atividade dentro de algum movimento, enfim, pegue aí as suas vocações, as suas tarefas, os seus papéis, sobretudo, e entenda que você está nesse mundo para servir melhor a estas pessoas, a estas causas e a esses papéis. Então, partindo desse princípio, com certeza, o autocuidado é essencial, com certeza você não deve abandonar a si mesmo, com certeza você deve entender a relevância, a importância de cuidar daquilo que te faz humano, de cuidar daquilo que faz com que você exista. Então, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito, são elementos básicos para você, sem dúvida nenhuma, cumprir e desempenhar com muito primor aquilo que você veio fazer aqui, que é o quê? Construir, criar, melhorar, contribuir, deixar rastro. Bom, e se para você isso ainda parece meio nebuloso, você tem algumas dúvidas aí acerca desse limite, dessa linha tênue em relação a si e ao outro, sobre as suas vocações, os seus porquês, se tá difícil sozinho pensar sobre isso, e eu sei que muitas vezes não é coisa simples mesmo não, tá? Você vai encontrar um link de WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo,
para agendar a sua sessão de terapia online comigo. E você também encontra link pro Ordem, que é o meu mini curso aqui de maturidade psicológica, tá bem legal também. Não deixe de se inscrever no canal, não custa nadinha e agrega bastante. E claro, deixem comentários aqui com sugestões de temas dos vídeos que vocês mais estão gostando, porque isso para mim é bastante importante. Fique com Deus, fique bem, não se esqueça que você nasceu para o profundo, a sua vida merece profundidade, e até o próximo vídeo.